Muitas vezes a gente não quer convencer a pessoa com quem nós estamos conversando diretamente. Nós podemos convencer quem nos está ouvindo. Por exemplo, nós estamos numa roda discutindo com alguém, há outras pessoas ouvindo essa discussão. E há um modo de você ganhar essa discussão, ganhar entre aspas, convencendo muito mais a plateia, que vai começar a ficar no seu lado, do que o seu interlocutor, a pessoa com quem você está falando. Se você não faz essa prática, se você está mais preocupado em discutir o que está em questão, você é uma pessoa honesta intelectualmente. Mas é importante para você também saber que tem pessoas que fazem isso, que querem mais convencer a plateia, dispersar o assunto, fazer algum tipo de apelo, do que realmente discutir o que está em questão. Fala galera, mais um vídeo do canal Arte de Pensar. Hoje eu vou falar sobre uma falácia de dispersão. O que é exatamente uma falácia de dispersão? Isso que eu descrevi agora. Quando nós estamos discutindo com pessoas, muitas vezes nós não queremos convencer a pessoa com quem nós estamos discutindo, mas a plateia, um auditório. Esse auditório pode nos dar suporte, pode falar que a gente está certo, pode bater palma, pode vaiar, pode fazer o que quiser. E nós ganhamos a discussão por causa dessa plateia. E saber exatamente quais são os tipos de falácia de dispersão é importante. Enfim, vou falar sobre a falácia de pergunta complexa, que é muito comum, como falácia de dispersão. O que acontece na pergunta complexa? Você joga uma ideia que muitas vezes o auditório ou a pessoa, quem está te ouvindo lá no outro lado, acredita que ambas essas ideias são realmente verdadeiras, que elas que se excluem ou que são mutuamente, que fazem sentido relacionar uma coisa com a outra. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você entender melhor. Vamos dizer que você está discutindo com o seu irmão sobre quem vai lavar a louça, você ou ele. Aí está seu pai, sua mãe, sua avó ouvindo lá a conversa. Aí, de repente, o seu irmão vira para você e fala: Nossa, mas você sempre está interrompendo as pessoas assim? Ou você está fazendo só isso comigo hoje? Aí vamos dizer que seu pai, a sua mãe e sua avó ouvem essa pergunta assim do seu irmão e elas pensam: Nossa, o Bruno está interrompendo o irmão dele, né? Coisa ruim. Sendo que você muitas vezes nem interrompendo, tá? Aí você tem que estar pronto para dar uma resposta. Falar assim pro seu irmão: Olha, não estou te interrompendo, como assim? E tá implícito aí que eu interrompo às vezes, mas não é bem assim. Você nem falou, eu nem deixei você falar, a gente acabou de começar a discutir. Você tem que ser capaz de identificar a pergunta complexa e desmontá-la, entendeu? E por que é importante você ser capaz de explicitar que é uma pergunta complexa pro seu irmão? Falar assim: Não, não estou te interrompendo, nada disso. Porque a plateia precisa ser convencida, entende? O seu pai, sua avó, sua mãe, eles precisam saber que você não estava interrompendo seu irmão. Inclusive, isso acontece muitas vezes em palestras. Por exemplo, os palestrantes convencem muito mais a plateia por meio de algum apelo psicológico do que realmente por meio de argumentos. Vou dar um exemplo aqui que pode acontecer no auditório, por exemplo, uma plateia. Vamos dizer que você está no auditório acadêmico, lá conversando com gente que é formada na área de sociologia ou filosofia sobre política. A pessoa que é formada há muito tempo vai lá e apresenta a ideia dela, o raciocínio dela, e daí você discorda dela, porque você acabou de ler por coincidência um artigo lá que você leu que apresenta um raciocínio diferente. Aí você levanta a sua mão e você faz uma pergunta para a pessoa que demonstra que, de certa forma, o que ela está falando tem limitações. Aí essa pessoa que estudou durante muito tempo, cercado de acadêmicos, lá, pessoas que estudam durante muito tempo também, ela pode virar para você e falar assim: Olha, eu sei que você ainda não se formou, você é só um estudante. Assim, como é que você acha que você pode conversar sobre esse assunto, que é bem profundo, se você nem se formou ainda? Acho que seria importante você se formar melhor, daí depois você fala sobre isso. Veja que muitas vezes, embora pode até soar arrogante, a plateia pode ser convencida disso. Você pode pensar assim: realmente, né, o cara nem se formou ainda, tá falando por quê? Como é que ele pode estar certo? E você tem que ser capaz de perceber que essa pessoa está te fazendo uma pergunta complexa, que ela está te atacando, e você tem que falar: Olha, você está me perguntando aí isso, mas o fato de eu apresentar um raciocínio diferente do seu e não ter estudado durante muito tempo não se exclui, porque eu peguei essas informações de um artigo. Você tem que ser capaz de identificar a pergunta complexa e desmontá-la. Mostrar, inclusive, para a plateia que não é bem assim. Entende? Então, o que acontece, basicamente, é que as pessoas podem te acusar de coisas por meio de perguntas complexas. Elas podem te acusar de ser chato, de não poder falar desse ou daquele assunto. Vão ter que estar conversando com alguém e a pessoa te faz a seguinte pergunta complexa:
Quando é que você vai parar de ser chato? Aí tem implícito a acusação que você está sendo chato, mas muitas vezes você não está sendo chato. Você tem que falar, não estou sendo chato. Vamos ter que estar falando sobre educar alguém em espanhol ou inglês quando a pessoa é criança. Você está tentando ver qual é a melhor língua. E daí alguém vira para você e fala, mas como é que você vai saber se é melhor ou não educar alguém em espanhol ou inglês se você não tem nem educação para falar com sua mãe? Às vezes você briga com ela. Isso é outra pergunta complexa. Como assim? Tem implícito aí que eu brigo com a minha mãe. Pode ser que eu não brigue. E mesmo que eu brigue, às vezes, tenho conflito com a minha mãe, qual o problema de eu falar sobre educar alguém com espanhol ou inglês? Eu posso discutir sobre isso, embora muitas vezes eu possa ter conflito com a minha mãe. Uma coisa não exclui a outra. Veja que é isso que a pergunta complexa faz. Ela te acusa de coisas, ela dispersa o assunto, ela convence a plateia, muitas vezes te convence devido ao apelo psicológico. Nós falamos sobre outros tipos de falácia de dispersão. Lembra que falácia de dispersão é um tipo. Nós falamos no primeiro vídeo sobre falácia de falso dilema. Veja o primeiro vídeo sobre falácia. Tem lá uma parte que fala sobre a falácia de falso dilema. Depois, sobre a falácia de derrapagem, ou bola de neve. E agora, a falácia de pergunta complexa. Todas essas falácias são falácias de dispersão. Eu espero que vocês assistam os próximos vídeos sobre lógica. A gente vai fazer sobre outros tipos de falácia. E curtam o vídeo também. Vejam as referências aí no final. Ativem o sininho. Valeu, gente!